Era uma vez um homem chamado Abrão. Ele tinha outros 2 irmãos que se chamavam Naor e Harã. Seu pai se chamava Terá e teve Abrão aos 70 anos. Certo dia, o pai de Abrão chamou seu filho, seu neto Ló e Sarai sua nora, e partiu com eles de Ur para a terra de Canaã. Mas quando chegaram em Harã, se estabeleceram lá. Terá, o pai de Abrão, nunca deixou Harã, e lá faleceu aos 205 anos de idade. Em Ur, Abrão estabeleceu sua vida, construiu um lar e se casou com Sarai, até que um dia Deus o chamou e disse Deus a Abrão: Deixe seu país, sua família e a casa de seu pai, para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei. Eu vou fazer você conhecido. Você será uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Então Abrão foi embora, conforme o que o Senhor disse, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Ele levou sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, juntamente com todos os bens e pessoas que ele havia adquirido em Harã. E partiu para a terra de Canaã, onde chegou são e salvo. Abrão atravessou o país até Siquém e o carvalho de Moré, onde naquela época os cananeus ocupavam a terra. Mais uma vez Deus apareceu a Abrão e disse: Eu darei esta terra aos seus filhos. Então Abrão fez um altar no lugar onde Deus apareceu. Ele se mudou dali para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda no lugar onde Betel ficava a oeste e Ai a leste. Ele fez ali um altar para Deus e orou. Abrão continuou viajando, avançando firmemente para o sul, para Neguev. Então uma fome assolou a terra, o que fez Abrão descer ao Egito para sobreviver. Ao se aproximar de lá, ele disse à sua esposa Sarai: Olhe, você é uma mulher muito bonita. Quando os egípcios te virem, vão dizer: Ah, essa é a esposa dele. E então irão me matar. Mas eles vão deixar você viver. Faça-me um favor. Diga a eles que você é minha irmã, para que eu não morra. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua esposa era incrivelmente bela. Os príncipes de Faraó levaram-na para ele, e ela passou a morar com Faraó. Por causa dela, Abraão conseguiu muitas coisas. Acumulou ovelhas e gado, jumentos e jumentas, servos e camelos. Mas Deus atingiu Faraó com poder por causa da esposa de Abrão, Sarai. Faraó chamou Abrão: O que é isso que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era sua esposa? Por que você disse: Ela é minha irmã, para que eu a tomasse como esposa? Aqui está sua esposa de volta. Pegue-a e vá embora. Faraó ordenou que seus homens tirassem Abrão do país. Eles enviaram ele e sua esposa e tudo quanto ele possuía para fora do Egito. Então Abrão deixou o Egito e voltou para o Neguebe, com sua esposa e tudo que possuía, e Ló ainda estava com ele. A essa altura, Abrão já estava muito rico, em gado, prata e ouro. Depois ele se mudou do Neguebe, acampando ao longo do caminho para Betel, o lugar onde ele havia montado sua tenda e construído seu primeiro altar. Ali, Abrão orou a Deus. Ló, que viajava com Abrão, também era rico em ovelhas, bois e tendas. Mas a terra não podia sustentar ambos. Eles tinham muitas posses. Os dois não podiam morar no mesmo lugar. Brigas eclodiram entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Os cananeus e os perizeus também viviam na terra naquela época. Abrão disse a Ló: Não vamos brigar entre nós, entre seus pastores e meus pastores.
Afinal, somos uma família. Olha à sua volta. Não há muita terra lá fora? Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou. Ele viu toda a planície do Jordão estendida, bem regada, como o jardim de Deus e como o Egito, se estendendo até Zoar. Ló escolheu ficar com toda a planície do Jordão e partiu para o leste. Foi assim que eles se separaram, tio e sobrinho. Abrão se estabeleceu em Canaã. Ló se estabeleceu nas cidades da planície e armou sua tenda perto de Sodoma. O povo de Sodoma era mau. Eram pecadores e ofendiam a Deus. Depois que Ló se separou dele, Deus disse a Abrão: abra os olhos, olhe ao redor. Olhe para o norte, sul, leste e oeste. Tudo o que você vê, toda a terra estendida diante de você, eu darei a você e a seus filhos para sempre. Farei seus descendentes como pó. Contar seus descendentes será tão impossível quanto contar o pó da terra. Então, ponha-se de pé, mexa-se, caminhe pelo país, seu comprimento e largura. Estou dando tudo para você. Abrão continuou a peregrinar por mais um pouco e se estabeleceu em Hebrom. Lá ele construiu um altar a Deus. Novamente, a palavra do Senhor veio a Abrão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou seu escudo. Sua recompensa será grande. Abrão disse: Deus, mestre, para que servem suas bênçãos enquanto eu não tiver filhos, e Eliezer de Damasco herdar tudo? Abrão continuou: Veja, o Senhor não me deu filhos, e agora um mero servo doméstico vai conseguir tudo. Então veio a mensagem de Deus: Não se preocupe, ele não herdará o que você possui. Um filho de seu sangue será seu herdeiro. Então ele o levou para fora e disse: Olhe para o céu, conte as estrelas. Você consegue? Conte seus descendentes. Você terá uma grande família, Abrão. E ele acreditou. Ele creu em Deus. E o Senhor continuou: Eu sou o mesmo Deus que o trouxe de Ur dos Caldeus e lhe dei esta terra para possuir. Abrão disse: Mestre Deus, como vou saber isso, que tudo será meu? Deus disse: Traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, cada um de 3 anos, e uma pomba e um pombinho. Ele trouxe todos esses animais para o Senhor, dividiu-os ao meio e colocou as metades uma em frente à outra. Mas ele não dividiu os pássaros. Quando o sol se pôs, um sono profundo tomou conta de Abrão, e depois houve uma sensação de pavor, trevas e opressão. Disse o Senhor a Abrão: Saiba isto, seus descendentes viverão como forasteiros em uma terra que não é deles. Eles serão escravizados e torturados por 400 anos. Então punirei seus senhores. Sua descendência sairá de lá carregada de despojos, mas não você. Você terá uma vida longa e plena e terá uma morte tranquila e pacífica. Não até a 4ª geração, seus descendentes retornarão aqui. O pecado ainda tem se multiplicado entre os amorreus. Sarai, esposa de Abrão, ainda não havia gerado um filho, e ela tinha uma serva egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: Deus não achou por bem me deixar ter um filho. Durma com minha serva. Talvez eu consiga uma família por meio dela. Abrão concordou em fazer o que Sarai disse. Então Sarai, mulher de Abrão, pegou sua serva egípcia Agar
e a deu por esposa a seu marido Abrão. Abrão vivia há 10 anos em Canaã quando isso aconteceu. Ele dormiu com Agar e ela engravidou de um filho. Quando Agar soube que estava grávida, ela menosprezou sua dona. Sarai disse a Abrão: "É tudo culpa sua que eu esteja sofrendo este abuso. Eu cedo minha serva por sua mulher, e no minuto que ela sabe que está grávida, passa a me tratar como se eu não fosse nada. Que Deus decida qual de nós está certa." "Você decide", disse Abrão. "Ela é sua serva, então você decida como lidar com ela." Por isso, Sarai foi grosseira com Agar e ela fugiu. Um anjo de Deus a encontrou junto a uma fonte no deserto, no caminho para Sur. Ele disse: "Agar, serva de Sarai, o que você está fazendo aqui?" Ela disse: "Estou fugindo de Sarai, minha senhora." O anjo de Deus disse: "Volte para sua senhora. Submeta-se a ela." Ele continuou: "Eu vou te dar uma grande família. Sua descendência não se poderá contar. Desta gravidez você terá um filho. Dê-lhe o nome de Ismael, porque Deus te ouviu. Deus te respondeu. Ele será um verdadeiro lutador, lutando e sendo combatido. Sempre criando problemas, sempre em desacordo com sua família." Ela respondeu a Deus pelo nome, orando ao Deus que falou com ela: "O Senhor é o Deus que me vê. Sim, Ele me viu, e então eu o vi." Foi assim que aquela nascente do deserto foi chamada de Fonte do Deus Vivo que me vê. Esta fonte ainda está lá, entre Cádiz e Berede. Agar deu um filho a Abrão. Abrão o chamou de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Anos mais tarde, quando Abrão tinha 99 anos, Deus apareceu e disse a ele: "Eu sou Deus forte. Viva inteiramente diante de mim. Viva até o fim. Farei um pacto entre nós e lhe darei uma família enorme." Então prostrou-se Abrão com seu rosto em terra e Deus falou: "Esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. Seu nome não será mais Abrão, mas Abraão, pois você será pai de muitas nações. Estou estabelecendo minha aliança entre mim e você, uma aliança que inclui seus descendentes, aliança contínua, aliança que me compromete a ser seu Deus e o Deus de sua descendência. E eu estou dando a você e aos seus descendentes esta terra que você ocupa, todo este país de Canaã, para possuir para sempre. E eu serei o Deus deles." Deus disse a Abraão: "E você honrará minha aliança. Você e sua descendência, geração após geração. Esta é a aliança que você deve honrar, a aliança que alcança todos os seus descendentes. Circuncidar todo homem. Circuncidar cortando o prepúcio. Este será o sinal da aliança entre nós. Todo bebê do sexo masculino será circuncidado aos 8 dias de idade, geração após geração, inclusive os escravos nascidos em casa e escravos comprados de forasteiros que não são parentes de sangue. Certifique-se de circuncidar seus próprios filhos e qualquer pessoa trazida de fora. Dessa forma, minha aliança estará presente em seu corpo, uma marca permanente da minha aliança eterna. Um homem incircunciso, aquele que não teve o prepúcio cortado, será cortado de seu povo. Ele quebrou minha aliança." Deus continuou falando com Abraão: "E Sarai, sua mulher, não a chame mais de Sarai. Chame-a de Sara. Vou abençoá-la sim. Eu vou fazê-la engravidar de você.
Oh, como vou